O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sua bondade e a sua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo do Pastor é muito conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e faz parte do nosso estudo da lição da Escola Sabatina de hoje. Sabe o que é curioso? O Salmos 23 ele está num contexto entre os Salmos 22, os Salmos 23 e os Salmos 24. Nós ainda vamos estudar os outros salmos, mas só para você entender. O Salmos 22, ele fala sobre o sofrimento deste pastor, o quanto ele é perseguido. No Salmos 23 fala sobre o cuidado deste pastor. E o Salmos 24 fala sobre o reino, o poder e a glória deste pastor. Portanto, este salmo messiânico, tão conhecido, Salmos 23, fala-nos que nós somos rebanho, nós somos ovelha. O Salmos 95 fala disso, que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Jesus vem a esta terra, em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em meus estudos e andanças pelo Oriente Médio, eu observei muitos rebanhos e pastores ali na região de Israel. E uma coisa curiosa que eu observei ali é que boa parte dos pastores são crianças que acompanham outros adultos. Por quê? A ovelha tem que conhecer o pastor. E se o pastor for muito velho e morrer, essa ovelha vai ficar abandonada, não vai seguir outro pastor. É muito comum, em parte de águas, essas ovelhas e rebanhos se misturarem, e quando eles se dissipam, cada ovelha segue o seu pastor. Portanto, um pastor novinho pode acompanhar a ovelha ao longo de toda a sua vida. A ovelha é um animal que exige muito cuidado, ela é muito inocente, ela é muito ignorante até muitas vezes. Ela precisa de um cuidado, de uma proteção constante. À noite, quando os pastores vão acampar no deserto, eles fazem cercas de pedras, e na porta, para que os animais não entrem, o pastor fica ali. Ao redor dos muros eles colocam plantas com espinhos e ele é a porta. É ele quem protege. Esse Salmos 23, que fala da vida e do ministério de Jesus, cumpre-se quando Jesus diz no Evangelho de Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, sabe? Jesus contou a história em Lucas 15 de um pastor que deixou 99 ovelhas e veio aqui buscar a ovelha que se perdeu. A ovelha que se perdeu somos eu e você. O bom pastor, ele veio atrás de nós, para nos trazer ao aprisco, para não nos deixar perdidos. E é muito curioso, porque quando ele nos leva de volta ao aprisco, quando ele nos traz de volta para casa, o Salmos diz que na presença do Senhor o nosso cálice transborda. Escavando em Israel, muitas vezes, eu fui convidado a tomar algum lanche com os beduínos do deserto. E foi muito curioso, porque eles convidam a gente para tomar chá fervendo no deserto. E geralmente eles estão armados, você não pode se recusar a comer com eles, porque significa que você os odeia, que era a sua morte. Eu me lembro de um beduíno que me convidou para comer, e eu disse: eu não estou com muita fome. Ele botou a mão na arma e disse: você vai comer comigo. E eu disse: sabe, me deu uma fome de repente. E ali ele serviu um chá quente. E era curioso, porque eu me esforçando para tomar aquele chá quente no deserto, quando chegava na metade, ele enchia de novo. Tomava mais um pouco, ele enchia de novo. Sabe o que isso significa? Enquanto o cálice estiver cheio, eu não quero que você vá embora. Quando ele quer que a gente vá embora da barraca dele, ele deixa baixar da metade. Significa, está na hora de ir. Esse pastor, no Salmos 23, vai te trazer para o aprisco, para a casa dele. E na presença do Senhor, o meu cálice, o seu cálice, transborda. Deus quer que você fique na presença dele para sempre. Estou eu falando para alguém que está longe do bom pastor? Uma ovelha que se afastou do aprisco? O bom pastor veio aqui buscar você. O bom pastor está atrás de você há muito tempo. Ele deixou outras ovelhas para ir à tua procura, porque você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo. Não se esqueça disso. Se for preciso, ele vai deixar todas as ovelhas para vir buscar você. Esse é Jesus. Esse é o bom pastor. E você, quer ser ovelha dele?